paz do Senhor. Que bom poder estar aqui com os irmãos depois de alguns dias, né? Mas é bom. Se tem um lugar que eu sinto saudade de estar, é na casa do Senhor, junto com os irmãos, para adorar a Deus. Então, como hoje eu não tinha ninguém para ficar comigo e o Matias, eu também não queria, já estava constrangida de pedir ajuda, então nós fizemos uma troca, né? Eu disse e a irmã Luciana ali estava bem, se o Matias estava comigo, né? Então, que assim ele fica até o fim. Amém? Vamos orar, irmãos. Eu gostaria, por gentileza, que vocês abrissem as suas Bíblias em Isaías 54, versículo 1 e 2 em pé. Vamos estar lendo a palavra de Deus em pé nessa noite. Sei que nós já estávamos em pé por causa do louvor. Nós vamos estar lendo, são apenas 2 versículos. Eu sei que Deus há de ministrar o nosso coração nessa noite. Amém? Amém. Isaías 64, versículo 1 e 2. Todos? Senão nós esperamos. Enquanto a gente ouve aquele barulhinho das folhas, a gente aguarda um pouquinho. Amém? Isaías 64. Isaías, Velho Testamento, 64, versículo 1 e 2. Se fendesses os céus e descesses, se os montes se escoassem diante da tua face, como quando o fogo inflama a lenha e faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, assim as nações tremessem da tua presença. Senhor, Tu conheces, Pai, o nosso coração. Tu conheces, acima de tudo, a condição do nosso coração. Tu sabes a condição, Senhor, de nossa alma, de nosso espírito, porque somente o Senhor conhece, Pai, o nosso deitar e o nosso levantar. A palavra do Senhor diz que nada passa desapercebido diante dos teus olhos. Por isso, Deus, a quem mais eu poderia pedir nessa noite, a não ser o Senhor, aquele que nos conhece como verdadeiramente somos no nosso interior. Pai, o Senhor sabe a nossa vida desde o ventre da nossa mãe. O Senhor é aquele que tem projetos elaborados para as nossas vidas. E nessa noite, Deus, que essa palavra que o Senhor tem compartilhado no meu coração, Deus, ela não fique somente no meu coração. Que ela não tenha despertado somente o meu coração e minha alma. Deus, que ela não tenha inquietado somente o meu espírito, mas Deus, que nessa noite a Tua palavra, ela possa inquietar o espírito de cada vida que está neste lugar. Que nessa noite o Senhor possa abrir o entendimento de cada um dos irmãos, assim como o Senhor tem abrido o meu entendimento em relação a essa palavra. Que o Senhor desperte o desejo em cada coração, que o Senhor tem despertado no meu coração, e que a chama do Teu Espírito Santo possa se inflamar no nosso meio, a tal ponto, Senhor, que as nações, que esse povo, ele estremeça por conhecer o nosso Deus. Em nome de Jesus, Pai, que o Teu nome seja exaltado e engrandecido. Ajuda-nos, Senhor, abrindo os nossos ouvidos espirituais, dando-nos entendimento e discernimento que necessitamos. Dá-me graça para que não saia nenhuma palavra que seja da minha boca, da minha carne, mas que o Espírito Santo do Senhor se manifeste, para que o Teu nome seja glorificado e exaltado neste lugar, porque só o Senhor é digno de exaltação, de honra e de glória, e é a Ti que eu atribuo, Senhor, toda glória, toda honra e todo louvor. Lembramos daqueles que não estão aqui nessa noite. O Senhor os conhece, o Senhor sabe da condição de cada um, mas que
que de alguma maneira essa palavra alcance os seus corações, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, essa obra é tua. Essa obra pertence ao Espírito Santo do Senhor. Nós apenas somos os instrumentos, somos os vasos. E nós repreendemos, Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti. Não aceitamos, Senhor, nada que não seja de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar? É sempre uma responsabilidade, né? E eu tenho o hábito de passar meio mal uns dias antes, porque às vezes é bom, às vezes é só pela graça, né? Mas Isaías 64, 1 e 2 é uma passagem que Deus já há uns 15 dias tem assim mexido, balançado o meu coração. E eu quero tentar da melhor maneira compartilhar com os irmãos isso. Bem-vinda, Alice, de volta. Eu disse que tu ia voltar, né? Louvado seja Deus. Como Deus fará essas coisas? Como Deus fará essas coisas? Eu tenho visto, irmãos, a igreja tão distante de Deus nesses últimos tempos, né? São tantas prioridades que Deus, na grande maioria das situações, ele tem se tornado mais um amuleto na vida dos cristãos. E a minha oração nesses dias e o meu pedido diante de Deus é: aonde nós temos errado? Aonde nós estamos errando? Muitas coisas mudaram. A quem se converteu aqui, dos mais antigos, há alguns anos atrás, há de concordar comigo que as coisas eram diferentes. Os cultos eram diferentes. E alguma coisa mudou. E eu tenho orado, e eu tenho pedido: Deus, aonde nós erramos? Aonde nós estamos errando? O que nós estamos fazendo de errado? Tudo está muito longe de Deus, no meu ponto de vista, porque quando tudo passa, irmãos, a ser prioridade antes de Deus na nossa vida, então algo está errado. E eu percebo assim que para se passar alguns momentos na presença de Deus é tão cansativo, né? Para nós ficarmos 2 horas, 2 horas e meia na igreja, no culto, adorando a Deus, é cansativo. E eu não estou aqui acusando ninguém, eu estou falando de uma realidade. Agora, se nós vamos numa festa de aniversário, se nós vamos num casamento, nós ficamos 2, 3, 4 horas e nós não vemos o tempo passar. Por que será? Não deveria ser o inverso? Eu lembro que quando eu me converti, eu passava 3, 4 horas às vezes em cultos e não víamos o tempo passar. Eu já fui em cultos de ficar 5 horas e de repente o pastor, amém, acabou, pai, tu vai olhar no relógio. Já? E ficamos tanto tempo. E hoje é tão difícil nós permanecermos na presença de Deus. Falando de uma das nossas realidades no Brasil, o culto, ele foi doutrinado na mente brasileira que o culto, o normal de um culto é 1h30. Se você passar de 1h30, irmãos, e para qualquer pessoa que palestra, você pode brigar. E um dia, se você for palestrar, se você for ministrar em algum lugar, você pode observar. Deu 1h30, 1h40, nós começamos assim. Eu já fiz isso muitas e muitas vezes. Então algo está errado. E não é na parte de Deus. Algo está errado conosco. Vejam bem. Se eu fizesse uma enquete agora,
antes do culto, e eu fizesse a seguinte pergunta para você: por que você veio aqui? O que você está fazendo aqui? Com que objetivo você saiu da tua casa, do conforto da tua sala e veio para cá? O que você ia me responder? O que realmente nós viemos fazer aqui? Buscar a presença de Deus? Mas o que eu me pergunto às vezes é: Deus tem ido com você para casa? Ou Ele tem ficado aqui esperando até o próximo domingo quando você voltar? Nós precisamos pensar nisso. Precisamos pensar sobre essas coisas. A gente entra na igreja muitas vezes e o ar de santidade penetra em nós. Mas se Deus está em nós, irmãos, nós temos que ter essa santidade na nossa casa, no nosso trabalho, na rua, para com os nossos vizinhos. Nós não podemos deixar lá na igreja. Nós precisamos respirar Deus aqui, em casa, no trabalho, na rua, na hora de tomar banho. Precisamos respirar Deus 24 horas por dia. Qual o compromisso que Deus tem conosco em meio a isso tudo? Mediante o compromisso que nós temos com Deus. Qual o compromisso que Deus tem conosco? Quando eu leio Lucas capítulo 11, a partir do versículo 2, que é a oração do Pai Nosso, eu não vejo Jesus fazendo uma lista de coisas. Eu não vejo Jesus pedindo nada além de o pão de cada dia, perdão pelos pecados, que o Senhor nos ensine a perdoar e que o Senhor nos livre do mal e não nos conduza à tentação. Essa é a oração de Jesus. Foi essa oração que Jesus ensinou lá no monte. E a gente às vezes ora orações muito distantes dessa que Jesus ensinou. Às vezes a gente pensa: quando eu me converti, novo convertido, eu ficava escutando algumas orações e eu ficava até constrangida em abrir a boca e orar. Porque eu achava aquelas orações assim impressionantes, incríveis. A forma como as pessoas oravam. Mas depois eu aprendi que a oração, ela não é nada mais, nada menos do que expressão de verdade que está dentro de nós. Expressão de sentimento. Então não adianta eu fazer uma oração bonita, eloquente, que vai comover o coração das pessoas, e muitos gostam de fazer orações que mexam o emocional das pessoas. Não adianta. Porque Deus me conhece. Me conhece melhor do que eu mesmo. Então eu tenho que ser transparente. Uma oração transparente é uma oração eficaz. Jesus ele não fez então aqui na oração do Pai Nosso uma lista de coisas, né? A oração foi simples e objetiva. Afinal, o que nós vamos levar aqui? Nada. Nada, entre aspas, né? Porque chegarmos diante de Deus, quando nós chegarmos diante de Deus, nós vamos apresentar as nossas mãos. E qual será o fruto da nossa obra em relação à eternidade? Então eu não vou levar nada diante de Deus das coisas materiais dessa terra, mas eu vou levar os frutos da minha obra. Então, materialmente eu chego de mãos vazias,
Mas pensando em eternidade, no espiritual, como vai estar, minhas mãos? Assim? As duas, assim, não podendo segurar de tantos frutos, de tanta obra que você vai ter para apresentar diante de Deus? Isso nós temos que pensar. E quais são os frutos que nós estamos semeando? Algo a se pensar. Então nós não vamos levar nada de material, mas espiritualmente nós precisamos levar algo. E precisamos pensar em que nós vamos levar. Né? É muito fácil, irmãos, e eu tenho visto isso muito. É muito fácil nós culparmos os outros pela nossa falta de atitude. Tem um livro que a Maria está compartilhando conosco, são 31 dias no grupo das mulheres. Leia. Não precisa você ler, eu estou lá no segundo, não estou com pressa, mas leia todos os dias, irmãos, leiam. É excelente, é maravilhoso. Nos ensina muitas coisas e nós precisamos aprender dia a dia. Então, eu vejo assim que hoje, e eu fiz isso muitas vezes. Fiz isso muitas vezes. E hoje de manhã, quando eu estava orando, Deus trouxe isso à minha memória. E Deus falou para mim, você fez isso muitas vezes. É muito fácil nós culparmos os outros pela nossa falta de atitude. É muito mais fácil nós culparmos as outras pessoas para não sairmos da nossa zona de conforto e tomarmos atitudes que gerem glória para Deus e tomar atitudes que gerem para nós sacrifício, dor, angústia, porque ser cristão que carrega a marca de Cristo não é uma coisa fácil, é algo difícil, ainda mais nos dias de hoje. É algo difícil, irmãos. São muitas propostas. São muitas coisas que nós temos que encarar e dizer, não, eu não faço. Não é porque a minha igreja proíbe. É porque a palavra de Deus condena e eu não vou fazer. Então, não é fácil ser cristão no mundo de hoje. Mas também, se nós quisermos, podemos ter atitudes que glorifiquem a Deus. Carregar a marca de Cristo não é fácil. E uma renúncia diária, pagar o preço diariamente, mas que no mesmo tempo é prazeroso. Sempre as nossas atitudes, irmãos, que tragam para nós, de certa maneira, sofrimento, dor. Não estou dizendo que ser cristão é uma vida totalmente de sofrimento e dor, mas é uma vida de luta, de batalha, de guerra. Nunca vai parar. Se você como cristão pensa que algum dia você vai sentar na tua cadeira, lá na tua casa, e dizer assim, pronto, agora é só esperar Jesus voltar, porque minhas lutas se foi, acabou. Eu estou mentindo para você. Porque nós vamos ter lutas até Jesus voltar. Mas de que maneira nós encaramos essas coisas? Reclamando, murmurando? Porque, irmãos, quando nós estamos debaixo da graça de Deus, da vontade de Deus, nós passamos por lutas, passamos por tribulações, mas nós temos alegria na nossa alma. Nós temos refrigério na nossa alma. Nós deitamos à noite e nós dormimos. Nós perdemos o sono, e vou ser bem sincera, porque já aconteceu comigo. Nós perdemos o sono quando nós não confiamos em Deus. Nós perdemos o sono quando nós queremos fazer as coisas e não deixamos Deus fazer da maneira dele. Porque a Bíblia diz que basta cada dia o seu mal. Eu tenho visto a igreja do Senhor Jesus Cristo correndo de um lado para outro, e me parece que sem um alvo. Para onde nós vamos? Como nós vamos chegar? E olha, que essas duas perguntas, irmãos, nós temos que saber de cor e salteado. Todo cristão precisa saber a resposta dessas duas perguntas. Para onde eu vou? E como eu vou chegar lá? Só tem nós que conhecemos a palavra, só temos
nós sabemos que só tem dois lugares. No fim da minha vida, ou eu vou para o céu com Cristo, ou eu vou para o inferno. Então essas são duas perguntas que eu preciso saber com toda certeza absoluta. Para onde eu estou indo? A minha vida, as minhas atitudes, os meus atos estão me conduzindo para onde? Para a direita? Para a esquerda? Precisamos saber. Quando eu leio esse texto de Isaías 64, capítulo 1, o versículo 1 e 2, eu percebo uma ansiedade tão grande na vida desse homem por Deus. Porque quando ele diz, se fendesses os céus e descesses. Hoje de manhã eu estava orando e eu disse, Deus, fenda o céu e desça sobre a minha vida. Desça sobre a tua igreja, Senhor. Abra os nossos olhos espirituais, abra os nossos ouvidos. Deus, fala com a tua igreja, fendas os céus e desce sobre nós, porque nós precisamos do Senhor. Nós precisamos, irmãos, da presença de Deus sobre a nossa vida, como o ar que nós respiramos, como a água que sacia, como o alimento que sacia a fome. Nós precisamos da presença de Deus na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho. Nós precisamos ser referencial de Deus nessa terra, amados. Jesus está voltando, a sua palavra está se cumprindo, e o que nós temos feito? De que maneira temos vivido os nossos dias? Qual é a sede que nós temos para experimentar o novo de Deus, o renovo de Deus, a saciez de Deus? Como nós temos reclinado a nossa cabeça à noite, irmãos? Hoje, antigamente, quando se ficava enfermo, o cristão buscava Deus. Eu não estou dizendo que é errado ir buscar a medicina. Eu não estou dizendo isso. Mas às vezes se busca todas as opções do mundo. Aí por último então é Deus. Irmãos, Deus é Deus de início. Deus é Deus de princípio. Deus é Deus. Deus não nega a sua glória. Deus não nega a sua palavra. Ele é santo. Nós precisamos depender dele. Como eu queria, irmãos, que Deus viesse pessoalmente. E eu imagino o momento que isso acontecesse. Eu vejo que toda a criação das suas mãos, toda a obra, todo ser que respira, eu vejo se dobrando, se prostrando, se rendendo diante de Deus. Pense comigo, irmãos. Viaje comigo um pouquinho. Se Ele viesse pessoalmente, estivesse em nosso meio, nós perceberíamos a sua presença? Se Ele entrasse aqui dentro, participasse de um culto como alguém de carne e osso como nós perceberíamos a diferença? Nós sentiríamos a sua presença? Eu quero ler um texto com você que está em Lucas, capítulo 24. Eu não quero que você abra a sua Bíblia, você deve conhecer esse texto de cor, mas eu quero ler porque eu quero que você escute a palavra de Deus. Quando os dois discípulos, a caminho de Emaús, o que aconteceu com esses dois homens? Eu quero ler para você, porque Deus colocou isso enfaticamente no meu coração, e eu quero falar para você, eu quero que você escute. Eu peço que o Senhor aguce os seus ouvidos
que você escute. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia, que distava de Jerusalém 70 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Aleluia! Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? Jesus aqui é muito humor, né? Quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns do que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. O próprio Jesus explicando para eles. E chegando à aldeia para onde iam, e ele fez com que ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe o deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 12 os que estavam com ele, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, que já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. O texto diz que eles caminharam 60 estádios. Não sei se Jesus caminhou todo esse tempo com eles. E eles não o conheceram. Irmãos, quantas vezes o Espírito Santo de Deus tenta falar conosco e nós não ouvimos, não discernimos. Eu vejo às vezes, irmãos, pessoas maravilhadas com as coisas do mundo, com o espiritismo, com tantas mentiras lá fora, mas não se maravilham da mesma maneira pela palavra de Deus, pelas maravilhas de Deus, por aquilo que Deus tem feito por nós. O que Deus precisa fazer para que nossos olhos se abram e brilhem por aquilo que é dele. Oh, se pendesses os céus e descesses, se os montes se escoassem diante da tua face, como quando o fogo inflama a lenha e faz ferver as águas,
para fazeres notório o teu nome aos teus adversários. Assim, as nações tremessem na tua presença. Eu só peço que Deus sopre o vento do seu Espírito sobre nós, irmãos. Essa tem sido a minha oração. Que o Senhor sopre o vento do seu Espírito sobre nós. Que o Senhor comece a mover a água dentro de nós e que o Senhor comece a falar conosco. Eu não sei de que maneira. Eu não sei como Deus vai precisar fazer. Eu só sei que nós precisamos da presença viva e eficaz de Deus nas nossas vidas, porque o nosso amor pelo pecador precisa nascer de novo no nosso coração. E nós não podemos nos conformar. Nós temos uma cidade de 11 mil e poucos habitantes. Enquanto nós estamos aqui, nós não podemos nos conformar enquanto alguém da nossa família ainda não conheceu a Jesus, mas há um preço a ser pago para que isso aconteça. Querido, não queira ser comportado na presença de Deus. Não seja comportado na presença de Deus. Eu vejo às vezes a gente assim tão alinhadinho, tão comportadinho, que nós não abrimos a nossa boca. Quando a nossa reação deveria ser o contrário. Nós estamos na presença de Deus. E nós temos vergonha de pular, nós temos vergonha de dançar, temos vergonha de cantar glórias e aleluias ao Senhor com todo o nosso fôlego. Irmãos, nós estamos na presença de Deus. O mundo não se envergonha de cantar os seus ídolos, de adorar os seus ídolos, de proclamar os seus ídolos. E nós temos vergonha do irmão que está ao nosso lado e nos prendemos e ficamos amarrados. Antes de você ser comportado diante de Deus, seja como Elias, quando estava diante dos 800 profetas de Baal. Seja como Davi, seja como José, quando foi vendido pelos seus irmãos do Egito. Seja como Esther, seja uma Ruth. Tem atitudes que vão contra os princípios deste mundo, mas que elevam o coração de Deus. Quando o Espírito Santo vem, irmãos, isso é uma coisa que Deus foi muito enfático comigo. E é algo que nós precisamos discernir quando nós oramos e pedimos a presença do Espírito Santo sobre a nossa vida. E há um engano muito grande nesse sentido, porque quando o Espírito Santo de Deus vem, quando o avivamento de Deus vem, não é verdade que a primeira coisa que as pessoas fazem é louvar a Deus e adorá-lo. Isso não é verdade, irmãos. Quando o Espírito Santo de Deus vem, o verdadeiro, o santo, ele vem e ele nos toca. Sabe qual é a nossa primeira atitude, irmãos? É sentirmos o peso do nosso pecado. Porque quando o Espírito Santo de Deus vem sobre a nossa vida, ele gera, em primeiro lugar, arrependimento. E ele começa a trazer à nossa memória os nossos pecados. E a única vontade que a gente tem, e eu falo por experiência, a única vontade naquele primeiro momento que a gente tem é de se lançar ao chão e confessar os pecados.
é uma angústia, é uma dor, porque o Espírito Santo ele vem primeiro para nos convencer do nosso pecado, para nos limpar, para nos libertar. A primeira coisa, então, que o Espírito Santo faz quando ele desce sobre nós é convencer-nos do nosso pecado. Há um quebrantamento, há choro por causa dos nossos pecados, há angústia por causa dos nossos pecados. Nós não ficamos alegres, irmãos, em primeiro momento. É uma angústia que nos remói, que nos mói por dentro. Que a única vontade que a gente tem é de pedir perdão, é de confessar e pedir perdão. É por isso que quando o Espírito Santo vem, quem mentia não mente mais. E esse é o verdadeiro batismo, irmãos. Esse é o verdadeiro Espírito de Deus. Ele não vem para nós ficarmos dando pulinho, saracoteando para lá e para cá, não. Ele vem para nos transformar de dentro para fora. Se eu estava indo aqui, eu mudei aqui. Nós temos que ter discernimento disso. As pessoas em que tal obra ocorre não estão cheias de riso no primeiro momento, mas cheias de lágrimas. Elas choram, elas se quebrantam, elas se quebram, elas se humilham diante da presença de Deus. É muito fácil eu chegar para vocês e dizer: eu sou batizado com o Espírito Santo, eu sou cheio do Espírito Santo. Mas o que as pessoas estão vendo em mim? Porque se eu sou cheio do Espírito Santo, se eu fui realmente tocado pela presença do Espírito Santo de Deus, houve mudança na minha vida, a tal ponto que os de fora vão olhar para mim e dizer: algo aconteceu com aquela vida. Algo aconteceu com a Mari. Porque ela mudou. Ela não é mais a mesma. Isso é avivamento. E é esse avivamento que nós precisamos buscar. Um avivamento que transforma a nossa vida, que nos mude de dentro para fora. É fácil, irmãos, nós colocarmos a culpa nos outros, mas é preciso ter a consciência de que eu sou responsável por mim. Eu vou prestar conta da minha vida e não vou poder usar o pecado da Maria, se é que você tem, Maria. Só estou dando um exemplo, como desculpa para o meu pecado, porque eu conheço a Bíblia. Eu preciso apagar aquela imagem de que está muito longe a volta de Jesus. Irmãos, será como um relâmpago. E nós não sabemos o dia nem a hora. E posso dormir hoje e amanhã não estar mais aqui. E eu preciso ter consciência disso. Marcos capítulo 9, versículo 42, ele fala sobre escândalos. E a Bíblia é bem enfática quando ela diz: ai daquele pelo qual o escândalo vem. É algo a se pensar. Queridos, vamos buscar a presença de Deus em nossas vidas, a tal ponto que o mundo lá fora estremeça por saber quem é o Deus que nós servimos. Todas as nações ao redor de Israel sempre temeram Israel. Mas não era porque Israel tem bombas e etc. Eles têm, mas não é por isso. É porque eles sabem quem é o Deus de Israel. Será que as pessoas ali fora sabem quem é o nosso Deus? Eles precisam saber quem é o nosso Deus. As pessoas sabem quem é o Deus que você serve? Eles precisam saber quem é o Deus que você serve. Então, irmãos, tenha cuidado com quem você tem ouvido. 17 anos, irmãos,
eu esperei para ser mãe. E eu posso contar nos dedos, irmãos, quantas palavras proféticas eu recebi durante esses 17 anos em que eu geraria no meu ventre. Mas não foi assim. Mas teve nesses 17 anos, Deus levantou um homem, segundo o seu coração. E Deus cumpriu a sua palavra, a sua promessa na minha vida. O que eu vou dizer daquilo tudo que eu ouvi, irmãos? Eu vou condená-los? Não. O problema deles em gerar expectativas que não vinham de Deus na minha vida é problema deles com Deus. Está entendendo? Se eu chegar para você e falar algo que não seja de Deus na tua vida, o problema é meu com Deus. Não é seu com Deus. Se for de Deus, vai se cumprir. Se não for de Deus, não vai se cumprir. Se se cumpriu, amém. Mas se não se cumprir, eu sempre tive fé. É claro que hoje é muito mais fácil chegar à conclusão de que eu não tive fé para que Deus me curasse e eu tivesse gerado um filho, né? Mas eu sempre tive fé e criei que o melhor de Deus está e Ele continuará acontecendo na minha vida. Melhor de Deus, eu não tenho dúvida. Foi contra o que eu queria, e aí? A vontade de Deus não é sempre melhor do que a minha? Com toda certeza. A vontade de Deus sempre é melhor do que a minha. E é por isso que eu preciso conhecer a vontade de Deus e me dobrar diante dele. E é por isso, irmãos, que eu quero desafiar você nessa noite a falar como Isaías, mas falar em tempo presente. Ah, Senhor, fendas os céus e desças, para que os montes se exponham diante de ti. Como quando o fogo inflama a lenha e faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários. E assim, Pai, essa cidade, Cunhaporã, a nossa nação brasileira, ela se dobre diante da tua presença. Faça essa oração. Deseje mais de Deus na tua vida. Eu não sei quantas vezes ainda vocês vão me ver ministrando a palavra de Deus, mas de uma coisa vocês podem ter certeza. A minha mensagem sempre será: deseje Deus, mais de Deus. Nós podemos ter mais de Deus. Nós podemos dar um pouco mais de nós para Deus. Não esteja satisfeito com o que você tem dado, com o que você tem feito, irmãos. Não olhe para a esquerda nem para a direita. Não importa se alguém lá não está. Não olhe para as atitudes negativas que eu tenho, ou que talvez o pastor Sidney tem, ou que algum irmão da igreja tem. Não olhe para isso. Não deixe que as atitudes negativas da minha vida impeçam você de se aproximar de Deus, de crescer mais na tua vida com Deus. Isso não pode ser desculpa, não pode ser motivo. Mas busque ao Senhor. Arrume tempo nas suas 24 horas e busque mais de Deus. Anseie mais por Deus. Irmãos, eu tenho orado, eu tenho visto pessoas enfermas entrarem aqui e saírem daqui. Eu tenho visto pessoas entrarem aqui há tanto tempo e saírem daqui. Irmãos, isso tem doído o meu coração. Porque a palavra de Deus precisa surtir efeito sobre a vida das pessoas. Porque ela continua sendo viva, ela continua sendo eficaz, ela
E é isso que nós temos que mostrar. Deseje além do que você tem tido. Busque além do que você tem buscado. Deus espera por você. Deus, irmãos, às vezes o Cid sai de casa 2 ou 3 dias. E eu observo agora o Matias, às vezes o Cid não vem para o almoço e como o Cid é quem troca, quem dá mamar, quem acorda de noite porque eu não posso fazer, quem pega ele, quem ama ele é o Sidney. Eu observo assim que quando o Cid não vem às 6 horas, o Matias assim, ele já começa a ficar agitado a partir das 5 horas da tarde, porque ele gosta de tomar banho às 6 horas. É o Sidney que dá banho. E quando o Sidney chega, ele chega a estremecer todo quando eu enxergo o Sidney. E eu estava orando, e Deus trouxe isso à minha memória, e Deus falou para mim, é mais ou menos assim. É assim que eu fico o dia todo. Para que você venha para a minha presença, venha conversar comigo, venha falar comigo, venha abrir o seu coração, venha conversar comigo. Foi bem impactante assim para mim. Aquilo, Deus nos espera, irmãos. Deus está todos os dias nos esperando para conversar conosco, para ter esse momento conosco. E nós, às vezes, deixamos Ele esperando. Deus não está distante de nós, irmãos. Deus, Ele está nos esperando. Nós aqui, às vezes, nos distanciamos dEle. O dia a dia, a correria. Que o Senhor nos perdoe por isso.